Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para a Nadédia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, ontem eu estava comentando, né, é dezembro, mas é quase Natal, porque o bicho está pegando e está pegando fogo. Hoje é dia de resumo da semana e eu acho que a gente pode começar pela notícia do dia, que foi Flávio Bolsonaro informando, divulgando, se lançando como pré-candidato à presidência e dizendo que a decisão foi do pai. Isso numa semana de brigas familiares. Será que é para valer? Pois é, eu acho que esse contexto da briga na família, Débora, não pode ser desprezado quando a gente fecha a semana com essa notícia, né? A gente teve um desentendimento entre a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e os filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são seus enteados, e que bombardearam quando ela criticou uma tentativa de aliança entre o PL, que é partido do clã, e o ex-governador, ex-ministro, ex-presidenciável Ciro Gomes lá no Ceará. Ela disse que não tinha cabimento o PL apoiar alguém que tinha feito tantas críticas assim ao Jair Bolsonaro. Os filhos caíram matando, disseram que ela desrespeitou uma articulação que estava sendo feita pelo deputado André Fernandes, destrataram a Michele, a verdade é essa. E aí, o que aconteceu foi que eles recuaram depois, pediram desculpas a ela e etc. Portanto, provavelmente, o Jair Bolsonaro pediu para dar um fim naquela briga familiar, porque o contexto já é muito adverso para a família. Ele está preso, com restrições de receber lideranças políticas, só pode receber os familiares e os advogados, além da equipe médica, e, portanto, isso diminui muito o seu poder de arregimentar esforços para as eleições de 2026. O risco disso gerar uma dispersão geral de candidaturas e de eleitores, dos eleitores começarem a não mais esperar por uma determinação, uma decisão do Bolsonaro a respeito de quem seria o candidato, era muito grande. Então ele saiu daquela posição em que ele estava, de afirmar reiteradamente que o candidato era ele próprio, e agora designou o filho. Eu leio como se ele tivesse colocado o Flávio Bolsonaro para guardar lugar. Eu vou colocar alguém aqui da minha família para guardar esse lugar, e aí esperar a poeira baixar, ver como as pesquisas reagem, ver como o eleitorado reage, ver como os aliados reagem e depois determinar alguma coisa mais para valer, e aí provavelmente no ano que vem. Com isso ele evita, por exemplo, que o governador Tarcísio de Freitas ganhe asas próprias, que ele se lance ali numa pré-candidatura, porque ele sabe que tem o apoio da classe empresarial, do mercado financeiro, de muitos agentes aí a uma candidatura do governador de São Paulo, e isso poderia começar a correr em paralelo à determinação do Bolsonaro, como se o Tarcísio passasse a ter vida própria e não dependesse mais do desígnio do Bolsonaro. Então ele põe alguém com o seu sobrenome ali para guardar caixão, enquanto define-se o quadro de uma maneira mais clara. Mas a reação foi muito ruim, então eu acho que isso já vai servir de termômetro para ele. A classe política reagiu mal, Centrão não gostou, todo mundo acha que isso significa perder a eleição, entregar a reeleição para o Lula numa bandeja, porque o sobrenome Bolsonaro, embora ainda tenha muita força naquele eleitorado mais fiel, também é muito desgastado com um espectro ali dos eleitores da direita para o centro. Então eu acho que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Não dá para a gente considerar que essa candidatura é definitiva, muito menos que ela vai ter ali o condão de unir a direita, porque isso definitivamente já deu para ver só pelo dia de hoje que não vai. O mercado também, né, reagiu negativamente a esse anúncio. Exato, porque o mercado já está comprado em ações, para usar um jargão próprio que o Gustavo Ferreira nos usaria aqui, comprado em ações do Tarcísio e quer essa candidatura. Centrão a mesma coisa, se você olhar Ciro Nogueira, Antônio Rueda, que são presidentes dos principais partidos do Centrão, Gilberto Kassab, todos eles gostariam de uma candidatura do governador Tarcísio de Freitas. E aí ter um Bolsonaro no caminho meio congestiona o meio de campo. E aí ninguém gostou.
Eu acho que isso vai servir como um simancol ali para a família, de que não estamos mais num momento em que, para ser candidato, precisa ser ungido pelo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, está cumprindo pena em caráter definitivo, aliás, em regime fechado. Tudo isso enfraquece as suas possibilidades de ser esse grande padrinho, esse grande ali detentor da candidatura da direita. Então, eu acho que eles vão entender, passados alguns dias da repercussão desse anúncio, que a coisa não é mais assim como eles esperavam. Rapidamente, só queria trazer aqui a manifestação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é presidente. Numa rede social, ele diz que respeita a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, que é uma decisão dele que cabe a todos respeitá-la, que ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, mas que ele, Caiado, segue pré-candidato à presidência e diz que está convicto de que no próximo ano a direita vai tirar o PT do poder. É isso, esses pré-candidatos, que são na maioria governadores, dificilmente vão retirar as pré-candidaturas em favor do Flávio Bolsonaro. O que pode acontecer lá na frente é eles se acertarem entre eles, vendo qual deles tem mais viabilidade eleitoral por meio das pesquisas, e aí tentarem se acertar para algum ser vice, etc., reduzir o número dessas pré-candidaturas de governadores. Mas isso não vai se dar em razão de uma candidatura da família Bolsonaro. Ninguém quer uma candidatura de alguém com esse sobrenome, Débora. E Vera, entre outros acontecimentos da semana, tivemos muita confusão entre os poderes, começando pelo Lula segurando a mensagem de indicação do Jorge Messias para o Supremo, o que fez com que Davi Alcolumbre tivesse que desmarcar a sabatina, que seria na semana que vem, e vem aí o recesso. Ficou mesmo para ano que vem? Acho que sim, Nadédia. O presidente viu que a coisa era séria, que não era só um blefe, a possibilidade do Jorge Messias não obter os votos necessários nem na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa para alguém ser aceito para o Supremo Tribunal Federal. Depois tem que passar pelo plenário. As últimas votações de indicações do Lula para o STF, mesmo para a Procuradoria-Geral da República, já passaram com margens estreitas. O ministro Flávio Dino teve só 38 votos e o procurador, 48 votos, porque são 41 os necessários, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, agora na sua recondução teve 45 votos. Então a coisa está se reduzindo e o risco de uma derrota era real, seria algo muito sério, porque seria inédito. Então o Lula segurou a mensagem, ficou aquela situação esdrúxula em que já tinha saído no Diário Oficial, mas a mensagem nunca chegava ao Senado. Davi Alcolumbre ficou muito contrariado com essa... É um subterfúgio, o presidente usou um subterfúgio para escapar da votação na CCJ no prazo que ele tinha dado. Ele marcou para a semana que vem, para o dia 10. E aí o Alcolumbre falou em interferência indevida, falou em omissão do governo, ficou muito furioso e começou a articular uma reação, por meio da pauta, né? Ficou ali muito claro que poderia vir alguma retaliação na pauta, mas isso não foi a única crise. Então, quando estava no meio dessa crise, veio a outra, né? Foi uma semana pautada por essas crises, como a Nadédia muito bem diz. Enquanto isso, Vera, do outro lado da Praça dos Três Poderes, mais uma bomba em direção ao Senado. A liminar do ministro Gilmar Mendes mudando as regras para impeachment do STF. Essa liminar, ela vai ser confirmada pela Corte, pelos demais ministros? Vai ter reação do Congresso? A gente falou bastante disso aqui, né, Débora, essa semana. Ontem, depois do Viva Voz, quando eu estava voltando para casa, fui conversando com uma fonte a respeito especialmente desse recorte, né? Como vai se dar a discussão internamente lá, porque a gente sabe que não caiu bem dentro do STF, caiu pior ainda no Congresso e até no Executivo a reação foi ruim, tanto que a AGU tentou fazer o ministro recuar, voltar atrás na liminar, e o Jorge Messias levou lá um puxão de orelhas do ministro Gilmar. Internamente, nem todos gostaram. Claramente vai haver votos contrários a isso, que vão vir dos ministros nomeados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e do ministro Luiz Fux,
que atualmente compõem ali uma trinca com essa ala dissidente, por assim dizer, do Supremo, mas mesmo entre os ministros que têm votado muito fechados em relação a essas pautas de defesa da democracia, defesa das prerrogativas do Supremo e proteção ali aos seus próprios pares, a coisa não foi tão bem vista. Por exemplo, claramente, se fosse para votar nesse caso antes do ministro conceder uma liminar, provavelmente a ministra Carmen Lúcia votaria de um jeito diferente. Não votaria para que só o Procurador-Geral da República pudesse abrir um processo de impeachment contra ministros, nem que o quórum para abrir esse processo fosse elevado de 41 senadores para 54, como está dito na liminar do ministro. Mas agora se criou um fato consumado muito delicado para os ministros, porque ele deu uma liminar. E para você votar diferente, você tem que caçar a liminar concedida por um colega. Nesse momento em que as relações ali do espírito de corpo estão muito, muito aguçadas. Então, eu acho que ficou um certo constrangimento geral. Está aberta a votação no plenário virtual a partir da semana que vem. Então, os ministros vão ter, deixa eu só ver as datas direitinho, porque acabaram de me mandar aqui, de 12 a 19, para depositar os seus votos no plenário virtual a respeito desse assunto. Então, sexta-feira, dia 12, abre o plenário virtual, fica aberto até o dia 19, e aí cada um vai votar lá a esse respeito. Antes disso, nos bastidores, o ministro Edson Fachin certamente vai tentar construir o que se chama modulação da decisão, tentar fazer com que o próprio Gilmar revogue a liminar, digamos, e dê um voto ali mediano, um voto um pouco diferente do que a sua medida diz. Mas por que também que o ministro deu uma liminar quando ele já tinha pedido para marcar a votação dessas ações? Porque ele estava com medo de ele pedindo pauta, que é falar assim, olha, eu tenho aqui um caso, vou levar para a pauta. E aí apresentasse o voto dele no plenário virtual, algum dos ministros bolsonaristas ia pedir vista desse processo. E aí não ia devolver nunca mais. E aí os ministros ficariam expostos a isso que ele considera que é uma perseguição geral contra o Supremo por meio de uma enxurrada de pedidos de impeachment, etc. Então foi uma salvaguarda a essa possibilidade de alguém pedir vista que levou o ministro Gilmar a dar uma liminar. Não foi bem recebida, a gente sabe, e agora a gente vai ter que ver como que o plenário virtual vai votar. E Vera, no noticiário político-policial tivemos a prisão do Rodrigo Bacelar. A gente estava na expectativa da CCJ da Alerj começar a analisar hoje, mas adiou para a semana que vem. A tendência é a Alerj votar majoritariamente pela soltura do deputado Bacelar, né? A gente sabe que ele tem ali conexões muito profundas e muito sérias dentro da casa, fez favor para todo mundo, como todo presidente. E no caso dele, o que se alardeia é que ele usa muito o trunfo de ter informações sobre os colegas e sobre outras autoridades que constrangeriam a todos e que levariam a que o escândalo se espalhasse por outros expoentes da Assembleia para além dele. Então, isso daí também deve contar na hora dos deputados votarem. Lembrando, como eu disse ontem, que a Alerj tem essa prerrogativa de mandar soltar um deputado preso, porque o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia ser feito dessa maneira ao julgar uma ação lá em 2019 por um placar muito apertado, 6-5. O voto de desempate foi um voto do ministro Dias Toffoli, que tinha votado de uma maneira, mudou o seu entendimento, e aí as assembleias todas de todo o Brasil passaram a ter a prerrogativa de votar pela permanência ou não quando um dos seus integrantes está preso. Então é isso que está acontecendo agora, ficou para a semana que vem, mas continua havendo a tendência muito grande de a Alerj votar pela soltura do deputado, que é uma loucura se a gente pensar os crimes pelos quais ele é acusado, né? Lavagem de dinheiro, ligação com o tráfico de drogas, etc. Muito bem, Vera, semana passada a limpo e ontem foi lançado aqui um desafio musical para que você trouxesse um dos destaques da sua retrospectiva do Spotify. Então, a minha retrospectiva, aquela de 1 a 5, tanto discos e tal, tem muita coisa gringa que eu acho que é muito hermético, porque eu fico ouvindo indie rock novo e acho que não é o caso de trazer aqui. Então, eu decidi trazer
um artista brasileiro, um artista também indie rock, num estado que não é nada indie rock, que é a Bahia, que é muito consagrada pela MPB, pelo axé, então eles fazem rock num estado não muito roqueiro, que é a banda Maglore, mais o seu vocalista, o Thiago Oliveira, que hoje faz 40 anos, e lançou um disco muito lindo este ano, e que uma música me pegou, estava ouvindo no carro um shuffle aleatório, quando essa música começou a tocar, e eu pensei, meu Deus, que música é essa? Conheço essa voz, mas não era a banda, era o trabalho solo dele, um disco que chama Canções do Velho Mundo. Eu já indiquei na minha rede social, conversei com ele próprio, ele ficou feliz com a indicação, e aí ele falou da dificuldade que é lançar disco no fim do ano, porque demora para ter reconhecimento, você não concorre a todos os prêmios, então vamos todos dar uma força para o aniversariante do dia. A música que eu escolhi do disco Canções do Velho Mundo chama Vida de Bicho. Quero me esquecer no horizonte. Tá tocando? Não tô ouvindo. Ser a liberdade que me resta. Muitos anos em segundos, que a eternidade não tem pressa. Minha letra maravilhosa, muito legal. Que lindo. Eu não tô ouvindo, mas eu conheço a música. Mas tá tocando, tá rolando. Aqui, tá? Nosso ouvinte tá acompanhando aqui. Então, parabéns, Thiago Oliveira. Thiago com E mesmo. Maravilhoso. Hoje faz Nossa, 40 Débora, anos. Não ouço ninguém, me desligaram aqui. Gente, alguém ajuda a gente aí no pessoal da Central Técnica. A Vera não tá escutando voltei, a gente. Voltei. Voltou. Eu devo ter caído lá, mas eu voltei aqui. A gente tava te ouvindo aqui. Então tá, tudo bem. Então a gente se bom. despede ao som de Vida de Bicho, de Thiago Oliveira, que faz aniversário hoje, 40 anos. O álbum é Canções do Velho Mundo. Amei a dica, Vera. Beijo, bom fim de semana, até. Pra vocês também, gente. Tchau, tchau. Até segunda. Nadé já conhece bem, né? Eu sou muito fã de Maglore, muito, muito, muito. Eu conheci por causa da Tati Maglore. Ai, sim. Agora a Tati é super fã, agora vou ouvir esse disco do Thiago, desse trabalho solo. E a gente faz mais um intervalo pra você ficar com notícias da sua cidade. Vera, beijo, e segunda-feira tem mais Viva a Voz.